Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula extra aqui de exercícios para vocês, conforme eu prometi, sobre força de atrito. Então, nós vamos trabalhar alguns exercícios que podem te ajudar a resolver as atividades que vocês têm para resolver, ou a atividade que vocês têm para resolver, a respeito da força de atrito. Lembrando que nós estamos no contexto da aplicação da segunda lei de Newton, né? Então, nós vamos sempre aplicar a força de atrito dentro de situações onde a gente está calculando a força resultante, que faz o corpo mover com aceleração, né, ou equilíbrio de forças, que vai fazer com que o corpo se mova ali em MRU, tá ok? Então vamos lá, sem mais delongas. O primeiro exercício, como sempre, um bem mais simples, ele vai dizer o seguinte: uma força F é usada para puxar um bloco de 2 kg que desliza horizontalmente sobre uma superfície onde o coeficiente de atrito dinâmico é 0,3. O corpo tem aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Determine o valor de força F que puxa esse corpo. Aceleração da gravidade, 10. Bom, então aonde vai entrar o atrito aí? Vai entrar no atrito porque o corpo está se movendo em uma superfície com atrito. Então, tá aí o valor de atrito, o μ, né? Cinético ou dinâmico, porque o corpo já está em movimento. E vai entrar a segunda lei de Newton, por quê? Porque eu tenho aplicado aí uma força F puxando o corpo e o atrito contrariando o movimento, né? O atrito é sempre no sentido contrário, é uma força dissipativa, né? Está sempre se opondo à tentativa de movimento ou ao movimento, tá? Então, como eu sempre recomendo para vocês, o que é legal? A gente desenhar, fazer o diagrama de forças. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui a superfície horizontal, tá? E o bloco sendo puxado por uma força F, tá? Se ele é puxado por uma força, tá? Eu coloquei aqui na horizontal para a direita, não importa aqui para o exercício. O que é importante, que você sempre tem que ter essa ciência, é que, então, vai haver a força de atrito contrária ao movimento, tá? Então, o Φ aqui, no sentido contrário deste corpo que tem uma massa de 2 kg. Tá ok? Então, como o corpo está em movimento, inclusive tem a aceleração, essa Φ é o Φ cinético. Tá ok? A gente está na horizontal, então só lembrar que a gente vai ter então aqui a força normal. Se está na horizontal, ela vai ser exatamente igual ao valor do peso do corpo. Tá? Por que a gente fala da força normal? Porque ela vai nos permitir calcular a força de atrito. Tá legal? Então, bora. Vamos começar a resolução. O que a gente sabe? A gente sabe que o corpo tem uma aceleração. Então, força resultante vezes igual a massa vezes a aceleração. Eu posso calcular separado essa força resultante, porque eu tenho a massa e tenho a aceleração. Mas o mais importante para o exercício aqui é você entender que quem é essa força resultante? Eu estou falando, claro, na horizontal. Essa força resultante vai ser o F, que puxa o corpo, menos o atrito cinético ou dinâmico, que tenta impedir o corpo de se mover. Tá? Então, como eu digo para vocês sempre, vocês podem fazer tudo de uma vez. Vocês podem vir aqui e jogar na segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. E quem é força resultante? Força resultante é F menos Φ, no caso cinético, e o corpo já está se movendo, vezes é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu já tenho a massa, já tenho a aceleração. O Φ eu vou calcular fazendo μ vezes a normal. Eu já tenho μ, já posso calcular a normal. Então, eu posso calcular tudo direto dentro dessa equação. Mas eu acho que é mais legal para vocês calcularem separadinhos. Então, primeiro vim aqui e calcular Φ. Então, quem é o Φ cinético? É o μ cinético vezes a normal. Lembrando que, como estamos na horizontal, normal é igual ao peso, ou seja, é massa vezes gravidade. Tudo bem? Então, calculando o Φ, o enunciado nos disse que... Ih, rapaz, aqui a gente tem um problema com o PowerPoint, que ele não volta para o slide anterior, tá bom? Ele não volta.
Então, vou ter que reescrever aqui tudo que eu havia falado. Só um minuto. Bom, então deixa eu reescrever aqui o que eu tinha escrito exatamente, vocês me perdoem aí, ó. A gente tinha então chegado à conclusão que força resultante, bom, essa aqui foi Newton que chegou nessa conclusão, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E a gente entendeu que força resultante é o F menos o Fat. No caso, o Fat cinético ou dinâmico, porque o corpo já está em movimento. E aí a gente falou assim, bom, vamos calcular o Fat separado. Tá legal? Fat é μ vezes a normal, Fat cinético é μ cinético vezes a normal. E, como estamos na horizontal, a normal é igual ao peso, ou seja, é massa vezes gravidade. Então, se você voltar lá no enunciado, você vai ver que o μ era 0,3, a massa do corpo era 2 e a aceleração da gravidade 10. Então, eu vou encontrar o meu Fat cinético como sendo 0,3 vezes 2 dá 0,6 vezes 10 dá 6 newtons, tá? Pode fazer a conta, confere aí, dá 6 newtons. Então, agora eu posso voltar para a segunda lei de Newton e, então, calcular quem é o F. Por quê? A gente tinha escrito que F menos Fat cinético é m vezes a. Eu sei quem é o m, é 2. A aceleração eu sei, está lá no enunciado, é 0,5. O Fat eu acabei de calcular é 6. Quem que sobra como incógnita para mim? O F. Tá legal? Beleza? Então, gente, vai ser mole isso aqui, ó. Vamos fazer a multiplicação primeiro? Vai ficar assim, 2 vezes 0,5, 1. E agora esse 6 que está subtraindo vai para o outro lado, somando, ó meu Deus do céu, quanto que vai dar esse Fat? Aliás, esse F? 7 newtons, tá? Então, a força que está puxando esse corpo é 7 newtons. Tem uma força de atrito contrária de 6 newtons. Então, a força resultante vai dar 1. Se você jogar aqui, ó, 7 menos 6 dá 1. Aplicando uma força de 1 newton num corpo de 2 kg, quanto que vai gerar de aceleração? 0,5. É isso mesmo, está tudo certinho, tá? Tranquilo? Lembrando que também é o seguinte, tem a situação que você pode estar, não é esse exercício, mas você pode estar diante de uma situação onde o corpo não tem aceleração. Tem uma força que puxa ele, mas ele se move em MRU. Então, é porque a força que puxa é igual à força de atrito. Tá? Aqui não é igual à força de atrito. Ela gerou uma aceleração. Tudo bem? Vamos para o exercício número 2. Vamos para o próximo. Vamos lá? Muito bem. Até chegarmos aqui. Exercício número 2. Aqui eu tenho duas forças. Uma força F1, uma força F2 e o atrito, tá? E o atrito, tudo bem? Então, presta atenção aí. Duas forças F1 igual a 50 newtons e F2 igual a 30 newtons atuam em um bloco de massa igual a 2 kg, enquanto ele se move em um plano horizontal com atrito. Determine a aceleração do bloco, considerando que o coeficiente de atrito dinâmico entre a superfície e o bloco é 0,2 e G igual a 10. Então, toma cuidado para não achar que você tem aqui só essas duas forças, né? Então, você vai ter que ver quem é maior. F1 é maior que F2, né? Tudo bem? F1 é 50 newtons, ok? E F2 é 30 newtons. Então, esse corpo está se movendo para lá, porque F1 é maior que F2. Então, se ele está se movendo para lá, o atrito vai aparecer no sentido contrário, né? O atrito vai estar aqui. Como ele está se movendo, já é um atrito cinético. Então, eu vou ter essas três forças atuando aí no corpo, né? F1, F2 e o Fat cinético. Tá? O que você pode fazer nesse caso aqui é calcular antes a resultante de F1 e F2 e considerar só a resultante dela. Daí você pensa, só tenho duas forças, a resultante de F1 e F2, movendo o corpo nesse sentido aqui, e o atrito no sentido contrário. Você pode pensar assim também. Tá? Como que você vai pensar aí? Não faz diferença neste caso, tá bom? Então, o que eu escolhi fazer? Eu escolhi pensar da maneira mais completa. Então, veja,
eu tenho aqui força resultante igual massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Tá? Neste meu caso, quem vai ser força resultante? Vai ser a soma de 3 vetores. O vetor F1, o vetor F2 e o vetor Φ cinético. Tá legal? Esse é o valor da força resultante. Agora vamos pensar nos sinais. Bom, F1 está no sentido do movimento, porque ela vai vencer essa batalha contra F2 e contra a força de atrito cinético. Ela vai vencer essa batalha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar F1 de positivo. Eu vou chamar F1 de positivo e vou chamar F2 de negativo e o Φ cinético também de negativo. Tudo bem? Então, esse vai ser o meu esquema para a força resultante, que é o que eu vou ter que calcular primeiro, porque o que eu quero é descobrir a aceleração. Eu já tenho a massa do corpo. Se eu achar a força resultante, então eu descubro quem é a aceleração. O coeficiente de atrito é 0,2. Tá legal? Então vamos para o próximo slide. Tá? Não vai dar problema para voltar nesse. Vocês são ligados, né? Vamos lá, ó. Então a gente escreveu o seguinte: força resultante, ou o valor da força resultante, é F1 menos F2 menos Φ cinético. Tá? Lembrando que o μ cinético é 0,2, está lá no enunciado. A massa do corpo, de novo, é 2 kg. Os exercícios gostam disso, né? 2 kg. Tudo bem? Então, vamos calcular a força resultante. Vamos lá? Força resultante, então, vai ser... Força resultante vai ser F1, que é 50, menos 30, menos Φ. Quem é Φ? μ vezes normal. Estamos falando de um plano horizontal, então normal é igual ao peso. Então vai ficar 50 menos 30 menos μc vezes mg, que é o peso, né? Ó, normal igual ao peso. Tá? Poderia ter calculado o atrito separado e jogar aqui? Dá também, pode calcular separado, depois você jogava aqui. Escolhi fazer tudo junto. Fica maior, a gente fica repetindo, né? Usa mais papel, mas não tem problema. Tá? Ó. Então, quem é o μc? 0,2. A massa do corpo é 2 e o atrito é 10. Aliás, a gravidade é 10. Então, vai ficar assim. Primeiro, eu vou fazer a multiplicação lá. 50 menos 30, 0,4 vezes 10, 4. Tá legal? Então, fica 50 menos 30, que dá 20, menos 4, que dá 16 newtons. Ok? Então, esse é o valor da minha força resultante. Agora, eu posso colocar ela lá na segunda lei de Newton e calcular, então, qual é a aceleração que esse bloco vai atingir. Tá? Então, segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Eu quero a aceleração, sabendo que a força resultante é 16 e que a massa é 8. Então, eu vou passar esse 8 para o lado de lá. Ele está multiplicado pela incógnita, que é a aceleração. Ele vai ficar... Opa, eu estou viajando, né? Já estou pensando no resultado. Não é, a massa não é 8, não. A massa é 2. E esse 2 vai para o denominador, fica 16 dividido por 2, que é 8 metros por segundo. Tá aí. Essa aí é a aceleração que o bloco, que aquele bloco naquela situação adquire. Tá certo? Então é isso. Vamos para o próximo exercício, exercício de número 3. E aqui a gente então vai falar agora de plano inclinado, que é o que estava faltando, né? Chegar no plano inclinado. O exercício 3, então, vai dizer o seguinte: um corpo de 1,5 gramas desce um plano inclinado com atrito devido apenas à ação da gravidade. Se o ângulo de inclinação do plano é de 45 graus com horizontal, determine o valor do coeficiente de atrito dinâmico entre a superfície e o bloco para que ele desça em MRU. Muito interessante este exercício aqui. Eu tenho um plano inclinado,
o corpo vai descer esse plano devido apenas à ação da gravidade, ou seja, não tem nenhuma força puxando esse corpo para baixo ou tentando puxando ele para cima, só tem a ação da gravidade. E tem o atrito. Tem um atrito. Qual deve ser o coeficiente de atrito para que ele desça em MRU? Ou seja, para que a força de atrito iguale o Px. Lembra do Px? Não, professor, não lembra. Então, você vai lembrar agora. Por que a gente vai falar do Px? Bom, o ângulo de inclinação é 45. Isso é ótimo porque seno e cosseno são iguais. Né? Seno de 45 é igual cosseno de 45. E uma boa aproximação por esses valores é 0,7. Tá? É 0,71, mas pode usar 0,7, não dá nada. Então, o que você precisa lembrar? Então, vamos lá, ó. A massa do corpo é 1,5 kg. Eu quero saber qual é o coeficiente de atrito cinético para que a aceleração dê zero. Ou seja, para que a força resultante seja zero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, ó. Eu tenho um plano inclinado, tá? Formando 45 graus aqui. Tudo bem? Eu vou ter o meu bloco que desce o plano. Ó. O bloco está descendo o plano. Não tem ninguém puxando ele para baixo, ninguém segurando ele ou puxando ele para cima, a não ser a gravidade. Por que a não ser a gravidade? A gravidade vai estar sempre presente, não tem como, né? Então, veja, o que acontece com a gravidade? Lembra, ó, peso na vertical para baixo sempre. Vai ter a componente PY, tá? E a componente PX. Essa componente PX vai estar sempre puxando o corpo para baixo, paralelo ao plano, né? Para baixo, mas paralelo ao plano. Essa PX vai estar sempre tentando fazer o corpo descer o plano. Tá legal? Então, não tem nenhuma outra força externa aí agindo, a não ser o atrito, porque o bloco tem atrito. Pô, e o atrito vai aparecer como, professor? Uai, se o corpo está descendo, o atrito está para cima. E isso é uma coisa que você precisa entender. O atrito é sempre contrário ao movimento. Se o corpo for subir, o atrito vai estar para baixo. Se o corpo for descer, o atrito vai estar para cima. Então, aqui, paralelo ao plano, que vai determinar a aceleração do corpo, eu só tenho duas forças, ó, Px e Φ. E aí, se eu digo, então, que força resultante é zero na horizontal, é porque o Φ cinético, porque o corpo está descendo, é igual ao Px. Tudo bem? Essa é a conclusão mais importante deste exercício. Φ cinético é igual a Px. Professor, não lembro como é que calculo Px, não lembro como é que calculo Φ. Bom, isso aí tudo você vai lá e olha nas suas anotações. Você não tem grilo, tá bom? Vamos lá? Vamos falar do Px? O Φ está mais na nossa cabeça, né? É μ vezes a normal. Só que o que acontece aqui? Como a gente está num plano inclinado, normal não é peso, então toma cuidado. Vamos falar do Px primeiro. Ele é uma componente da força-peso. O ângulo de inclinação do plano é sempre o ângulo entre PY e o P, tá? E aí, nesse caso, então, como o PY está formando o ângulo com o P, o PY é P cosseno θ, porque ele está com o θ, né? É sempre a brincadeira que eu faço. É o P com o θ, cos θ. Está cos θ ali o P, Y. E o Px está sem o θ. Então, o Px é P sem θ. Sem o θ. Tá legal? Então, o Px é P sem θ. Px é P sem θ. O que é outra coisa muito importante aqui? Para que a gente vai usar o Py no plano inclinado? Py é igual a normal. Então, quando a gente for calcular a força de atrito lá, ó, lembra que a gente vai ter que usar o PY, que é P cosseno. Agora, se o ângulo é de 45 graus, PY e PX são iguais, porque o cosseno de 45 e o seno de 45 são iguais. Tudo bem? Tá certo?
Tranquilo? Então vai dar. Se o ângulo for de 45 e você errar, vai dar certo. Se você inverter PX e PY, vai estar certo. Mas, por favor, preste atenção. Tem um desenho aí, uma explicação para você não errar mais isso. Galera, eu vou para o próximo slide, não vai dar para voltar mais. Então, vamos manter algumas anotações que nós fizemos aqui. Ó. A anotação principal do exercício é que o FAT cinético é igual ao PX. Tudo bem? Então, essa é o que a gente acabou de descobrir lá. Eu disse que é a observação mais importante do exercício. Vamos calcular o nosso amigo PX. Moleza. PX é P seno θ. Quem é P? Ah, não lembro, senhor. É o peso, né? É massa vezes gravidade. Às vezes bate um branco na cabeça da gente, né? Massa vezes gravidade. Tá legal? Então, a gente precisa... Opa, vamos lá. Só um minuto aqui. Então, vamos lá. Quem é a massa do corpo? Você lembra? Não lembro, professor. É 1,5 kg, tudo bem? A gravidade é 10 e o seno, está lá no enunciado também, é 0,7. Tá ok? Então, vai ficar assim. Vou fazer essa multiplicação aqui primeiro. 1,5, aliás, 10 vezes 0,7 dá 7. E 1,5 vezes 7 é 7 mais metade de 7, que é 3,5. O PX, então, vai dar 10,5 newtons, tá? Bom, então agora a gente pode voltar para a equação mais importante que a gente chegou, que é isso aqui. O FAT é igual a PX. Por que FAT é igual a PX? Porque ele tem que descer em MRU, então força resultante é 0. Tá legal? Então agora eu posso encontrar quem é o μ. Por quê? Porque FAT cinético tem que ser igual ao PX. O PX eu sei quanto dá, é 10,5. O FAT é normal, aliás, é cinético vezes normal, vezes o PX, que é 10,5. Tudo bem? E aí vai acontecer um fenômeno muito louco, que quem é a normal? A normal é o PY, tá? PY. E quem é PY? Lembrando, PY é P cosseno θ. Então, vamos lá. Vamos reescrever isso aqui, ó. O μ cinético é PY igual a 10,5, que é o PX, e o PY é P cosseno de θ. 10,5, né? Vezes o μ cinético, que é o que eu quero. E quem é P? É massa vezes gravidade vezes o cosseno. Tudo bem? Agora, o que acontece? Como eu já havia dito, o PY é igual ao PX. Tá? Então, isso aqui vai dar igual ao PX, porque vai ficar assim, ó. É o μ cinético 1,5 vezes 10 vezes 0,7, já que cosseno e seno são iguais. É nisso que eu chego, tá legal? Independente disso, a gente vai fazendo a conta como se não fosse, né? Se fosse diferente. É a mesma coisa, você vai isolar agora quem? O μc, o coeficiente de atrito cinético. Tá legal? É claro que vai dar 1, né? Ó, claro que vai dar 1. Eu tinha μc vezes 10,5 é igual a 10,5. Quem que se multiplica por 10,5 para dar 10,5? Só tem uma possibilidade. 1, né? Isolando a incógnita, o 10,5 que está multiplicando, vai para o outro lado no denominador, fica 10,5 dividido por 10,5. Coeficiente de atrito cinético é igual a 1. É um coeficiente que a gente não está acostumado a trabalhar. Normalmente você tem um coeficiente menor do que 1, né? Nas superfícies. Para o nosso padrão, para o padrão dos exercícios que a gente normalmente faz, é um coeficiente de atrito muito alto. Tá legal? Mas é o que vai satisfazer o exercício, tá? Não está errado isso aí não. Responde perfeitamente a questão. Para que o bloco desça em MRU, o que vai acontecer? O coeficiente de atrito precisa ser de 1. E aí eu te pergunto, e se ele for
menor do que 1. Se ele for menor que 1, a força de atrito vai ser menor do que o Px e ele vai descer aceleradamente, né? Então, se ele for 0,9, então ele vai descer com uma certa aceleração. Se ele for 0,6, ele vai descer com uma aceleração maior ainda, tá? E se ele for maior do que a força, o Px, aí não pode haver um movimento, tá? Mas aí é um assunto para a aula de atrito estático, que é a nossa próxima aula, ok? Último exercício número 4, mais um plano inclinado para vocês aí, tá certo? Bom, então vamos lá. Uma caixa de 800 gramas é puxada por uma força constante F em um plano inclinado de ângulo θ, conforme representado na figura. A direção da força é paralela ao plano inclinado e o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico entre as superfícies de contato é igual a 0,4. Dado: cosseno de θ 0,8, seno de θ 0,6. Determine o valor da força para que a caixa suba o plano em MRU. Então, de novo, a gente tem a situação do MRU, gente, tá? Então, você tem que se ligar lá que falou em MRU, força resultante é igual a 0. Então, as forças que vão atuar paralelas ao plano, elas vão se igualar para dar 0. Vai ter uma força para cima, que é a F, como está ali na figura. Vai ter o Px para baixo, sempre para baixo. E vai ter o atrito para baixo. Por que o atrito está para baixo? Porque o corpo está subindo. No exercício anterior, o atrito estava para cima. Por quê? Porque o corpo está descendo. Então, o atrito, ele é como uns e outros por aí. Ele é sempre do contra. Tá legal? Sempre do contra. Então, eu já vou desenhar, fazer o diagrama de força, a gente vai discutir isso melhor. Mas quando falar, então, de MRU, você já sabe que a aceleração é 0 e, por causa disso, força resultante é 0. Tá legal? Então, quer dizer que as forças tangentes ou paralelas ao plano, elas vão se equilibrar. E eu já cantei a bola, tem uma para cima que é o F, o Px e o atrito cinético para baixo. Tá ok? Tá ok? Vamos resolver essa questão aí. Tá ok? Então tá ok. Veja, vamos só circular aqui os dados. Ó. A massa do corpo é 800 gramas, o coeficiente de atrito é 0,4, cosseno é 0,8 e seno 0,6, tá? Estou grifando aqui porque a gente vai para o próximo slide e não dá para voltar aqui. Então, grava essas informações aí. Claro que no vídeo você pode voltar se você tiver dúvida. Certo? Claro que pode. Tudo bem? Tudo bem, bem, bem? Então, vamos lá. Então, tá aí, ó, um desenho um pouquinho maior para a gente fazer o nosso diagrama de forças, que é extremamente importante. Comecemos sempre por quem? O peso, que é vertical para baixo. E essa força-peso, então, a gente vai separar em duas componentes. Vocês, se ainda não estão carecas de saber, já deveriam estar. Duas componentes, uma perpendicular ao plano, que é o PY, outra tangente ou paralela ao plano, que é o Px. Ok? O ângulo de inclinação do plano é sempre o ângulo de inclinação entre P e PY. Por isso, PY é P cosseno θ. E o Px, que a gente também vai usar, é P sem θ. Tudo bem? Então, já fizemos isso inúmeras vezes. Tá legal? Então, o Px, ele está tentando impedir o corpo de subir. Ele está sempre tentando levar o corpo para baixo, né? Tentando fazer o corpo descer o plano. Então, ele é contrário ao movimento. Ele é tangente, paralelo ao plano, mas contrário ao movimento. Então, ele vai rivalizar, ele vai entrar lá na conta da força resultante, contrária ao F. Tem outra força? Tem a força de atrito. A força de atrito, tá? Que vai ser sempre contrária ao movimento. Essa aqui que eu estou desenhando não é atrito, não, né? Que força que é essa aqui? Normal, ok? Então, a força
normal. Por quê? Porque força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. E a gente precisa lembrar que no plano inclinado, normal não é igual ao peso, normal é igual a componente PY do peso. Ou normal é P cosseno θ. Tudo bem? Então, a força de atrito que vai estar aqui, contrária ao movimento também, que é μ vezes a normal nós já falamos aí como é que a gente calcula, está aqui o FAT, um FAT cinético ou dinâmico, porque o corpo está subindo o plano em MRU, mas ele está subindo o plano. Então, olha só, segunda lei de Newton, vamos olhar aqui paralelo ao plano. Nós temos três forças atuando, F para cima, PY e PX, PX e o FAT para baixo. Então, se eu for aplicar a segunda lei de Newton, aqui, força resultante é massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? A força resultante vai ser a somatória desses três vetores, F mais o vetor Px mais o vetor φ cinético. Tá? Acontece que F está para cima do plano, no sentido subindo o plano, Px e φ estão no sentido descendo o plano. Então, como o corpo está subindo, eu tomo a decisão de chamar o F de positivo e o Px e o φ de negativo. Tá legal? Então tá aqui. Essa é a conclusão mais importante do exercício, ou a segunda mais importante, ou junto com a outra, que é o seguinte. A aceleração não existe. O corpo vai subir em MRU. Então, a força resultante tem que dar zero. E aí, olha só. Grava esse slide aí. Se precisar, você volta nele. Olha só. Que coisa interessante. A gente chegou à conclusão que força resultante é F, que está para cima, menos Px para baixo, menos φ para baixo. Tá legal? Se a gente falar que o corpo não tem a aceleração, ou seja, força resultante é zero, ele vai subir em MRU. Então, ficaria zero igual a F menos Px menos φ. E se eu jogar os que estão negativos para o outro lado, olha que coisa mágica que a matemática nos mostra. Que φ, aliás, que F é igual à soma do Px com φ. E é por isso que ele vai subir com aceleração zero. Né? Tem a φ puxando para cima, Px, aliás, o F para cima e Px e φ para baixo. Qual é a possibilidade dele subir em MRU ou com aceleração zero? O F ser igual à soma dos outros dois. Então, ninguém ganhou a guerra, empatou. Então, a força resultante é zero, a aceleração é zero, o corpo sobe, ele pode se mover, mas ele não tem aceleração. Força resultante é zero. Tudo bem? Então, para descobrir quem é F, que é o que pergunta o exercício, tudo bem, eu só preciso de duas coisas, Px e preciso, preciso do φ. Tranquilo? Vamos para o próximo slide calcular os dois? Então, tranquilão. Olha aqui, o φ a gente já está careca de saber, ele é μ vezes normal, ok? μ vezes normal. Caiu a caneta aqui. Bom, quem é o coeficiente de atrito? O coeficiente de atrito, vocês lembram quanto que era? Se você não lembra, você pode voltar lá no slide, tá? Dá um pause. Eu dizia, dá um pause aí e volta lá. Coeficiente de atrito cinético é 0,4. Normal, quem é normal? Ninguém é normal, né?
Ah, essa piada é muito boa. Ninguém é normal. Mas quem é normal? É PY. Tá? Volta lá no slide anterior. Normal é PY. Quem é PY? P cosseno. E quem é P, por último? Massa vezes gravidade. Professor, precisa fazer tudo isso? Não, você pode fazer tudo junto, já direto, que o FAT é μ vezes m vezes cosseno. Ou você pode calcular o PY separado e depois jogar aqui, como você achar melhor. Tudo bem? Então tá bom. Qual que era a massa do corpo? A massa do corpo era 800 gramas. Deixa eu colocar aqui, ó. A massa era 800 gramas e a gente vai dividir isso por 1000, porque não pode usar em gramas, tá? Gente, ainda errando exercícios de força por usar a massa em grama, tem que usar em quilograma. Tá bom? Então a massa vai ser 0,8. Então quanto é que vai dar o nosso FAT? 0,4 vezes 0,8 vezes a gravidade, que é 10, vezes o cosseno, que é 0,8. Está lá no enunciado também. Seno 0,6, cosseno 0,8. 0,8 vezes 10 dá 8. 8 vezes 8 vezes 0,8, 0,64. 0,64 vezes... Espera aí que eu tenho que usar uma calculadora aqui para fazer essa conta aqui, tá? Aqui dá 0,4, aqui dá 8 vezes 0,8 dá 6,4. E quanto que dá 0,4 vezes 6,4? Isso aqui vai dar 2,56 newtons. É o valor da força de atrito cinética, tá ok? Beleza? Tranquilo? Então vocês lembram que a gente tinha que calcular a força de atrito cinético e o Px, né? Porque o F é a soma das duas. Estão lembrados disso? Está no slide anterior. Qualquer coisa, volta lá. Então vamos calcular desse lado aqui o Px, que é P seno θ. Lembrando que P é massa vezes gravidade. Então o Px vai ser 0,8 em quilos vezes 10 vezes 0,6. Tá legal? 0,8 vezes 10 dá 8. 8 vezes 0,6 dá 4,8 newtons. Então, está aqui o valor de Px e já está aqui o valor do F. Então, eu posso calcular, aliás, do valor da força de atrito, né? 2,56. Então, posso calcular quem é F, né? Desculpa se eu me repito muito, tenho esse costume, mas como a gente já havia chegado à conclusão, o valor da força F que puxa para cima vai equilibrar precisamente com o Px e com o FAT cinético. Essa é a única possibilidade para o corpo subir em MRU, né? Elas vão ser iguais, tá certo? Então eu posso calcular quem é F, porque eu sei que o Px é 4,8, tá? Mais. E eu sei que o FAT é 2,56. Tá legal? Calculei isso no slide anterior. Somando esses dois, vai dar 6 mais 6,8, 7,36 newtons precisamente, tá? Tá certo? Então, tudo isso partiu-se de duas ideias principais, ou da ideia principal, que é o seguinte: o corpo está subindo, tem que subir com MRU. Então, se ele tem que subir com MRU, é porque a aceleração é zero e a força resultante é zero. Tá legal? E aí a gente olhou lá o plano inclinado, né? Tinha uma força F puxando ele para cima. Se a força F está para cima, o atrito vai estar para baixo, no sentido contrário. Tá? E o Px vai estar sempre no sentido para baixo aqui do plano, né? Sempre para baixo. Tá legal? Então, se a força resultante é zero, é porque a força F tem o exato valor da soma de Px com FAT. Tá certo? Essa era a ideia por trás do exercício. Tá legal? Espero que tenha te ajudado aí.
E se ainda assim você persistir com alguma dúvida, manda uma mensagem, manda um e-mail, a gente vai conversando. Beleza? Um abraço para todos e até a próxima. Tchau!